Olá pessoal, tudo bem? Professor Vitor Dalton na área para fazer a correção da parte de tecnologia da informação para a prova da Secretaria de Fazenda do Estado de Goiás. Como esperado, uma prova padrão FCC, padrão auditor fiscal, uma prova com alguns pontos difíceis e outros até me surpreendo que nem tanto. Eu acho que alguns assuntos como o PMBOK, ITIL, e que eu tinha expectativa de que a cobrança seria num grau mais difícil, a cobrança veio até superficial, por assim dizer. Mas vamos analisar a prova como um todo. Vem comigo. Gosto sempre de deixar aí, o convite para as minhas demais redes sociais. Depois eu quero que você vá no meu Instagram, me siga por lá, me mande um direct, me diga como você foi nessa prova, que afinal de contas, se porventura você ainda for estudar para outros concursos da área fiscal, temos o Fisco do Rio Grande do Sul aí, com edital na praça, temos expectativas de que outros concursos, como por exemplo a Receita Federal da Vida, venha com cobrança de tecnologia da informação. Então se você for estudar ainda para TI, fica aqui a dica do meu Instagram, Victor Dalton, para você me seguir por lá. Aqui o meu canal do YouTube, você já está assistindo. Aproveite também para se inscrever no canal e ativar o sininho para ser notificado de quando novos vídeos vierem ao ar. Mas vamos ao que interessa. Primeira questão foi a questão 47, pelo menos da versão da prova que eu tenho. Interessante, uma questão de Excel trazendo fórmulas financeiras. Por que eu digo interessante, e até com um pouco de graça? Porque eu, na parte ao explicar fórmulas financeiras, eu fiz inclusive um vídeo com participação especial do professor Arthur Lima, no qual nós explicamos funções de Excel aplicadas à matemática financeira, passando por fórmulas como NPER, pagamento, taxa, VPL, TIR e outras. E o acrônimo que eu passo para fórmulas financeiras é o famoso "tô nem pagando você", Por que tô nem pagando você? Porque seja envolvendo as taxas, NPER e pagamento, você consegue tirar do primeiro fator da fórmula. Se você obedecer às sequências "tô nem pagando você", você consegue inferir quais são os parâmetros na sequência, bastando você seguir essa frase, o "tô nem pagando você". Quando você volta para o exercício, fica relativamente tranquilo, até mesmo aqui pela marcação aqui da nossa aluna que fez a prova, que o que nós estamos buscando aqui é a função taxa. E quais são os parâmetros na sequência da função taxa? É o "tô nem pagando você". Se taxa é o "tô", o nem é o NPER, é o número de períodos. E como nós temos o período em anos e nós temos a taxa de juros mensal, você vai então ter que pegar o período apresentado pelo exercício para multiplicar por 12. Essa mecânica é idêntica, inclusive, se você depois for lá assistir esse meu vídeo com o Arthur Lima, das funções financeiras, você vai ver que o exercício que eu trago de exemplo é um exercício da FCC de 2015, que ele traz exatamente a mesma situação. Ele traz o período em anos e você tem que fazer a conversão para meses. Então tá aqui, B2 multiplicado por 12, tô nem pagando você. Pagando é o pagamento, PGTO, pagamento mensal já está com o sinal negativo, o que facilita o nosso trabalho, você não precisa inverter o sinal. E B4, que é o valor presente, que é o valor do empréstimo, o valor devido, aqui no caso já está com sinal positivo, então você passa aí o B4 como parâmetro. Portanto, acredito que o gabarito provável dessa questão seja a letra A, e assim, essa questão está bem amarrada, ela realmente é a alternativa A, que é a alternativa correta. Legal? Exercício 48, questão de PMBOK, perguntando, falando que, contando uma historinha um pouco mais complicada. Um auditor vai avaliar o gerenciamento de contratos e controle de mudanças que é necessário para desenvolver e administrar pedido de compra, que segue as recomendações do PMBOK 5. Sob essa responsabilidade do auditor, serão examinados processos de qual área de conhecimento? PMBOK tem uma área de conhecimento que é o gerenciamento de aquisições do projeto, que justamente faz todo esse relacionamento com terceiros, com contratos que foram realizados, com parceiros externos. Você tem aí processos para planejar gerenciamento de aquisição, conduzir, controlar, e no PMBOK quinta edição você ainda tem o encerrar as aquisições, que está ali nos grupos de processos de encerramento. Então aqui também vejo como gabarito provável a alternativa C, meio que não tem muito para onde correr. Questão 49, usuário do Google Chrome, que sabe que por padrão os arquivos baixados na internet são gravados na pasta Downloads.
né? Porém, esse usuário ele quer que toda vez que um arquivo seja baixado, seja questionado em qual local ele deseja salvá-lo. Para isso, ele deverá clicar no botão personalizar e controlar o Google Chrome, né? E depois, né, selecionar onde que você faz esse botão personalizar e controlar. São aqueles botões, né, aquelas 3 reticências em pé que aparecem ali no navegador, né? E onde é que você vai? Quando você estuda Chrome, e Chrome realmente é um navegador tendência, é um navegador que eu acredito que não só hoje, mas que no futuro as questões vão todas vir em cima dele, já que ele é o mais utilizado, tudo no Chrome está ali dentro das configurações, tá? Então, por eliminação, você só tem a alternativa B ou D para marcar. E a alternativa D, ela é realmente aquela que explica direitinho como funciona. Porque você tem que ir na parte avançada das configurações do Chrome, tem um grupinho chamado Downloads, e lá tem esse botão aqui, né? Perguntar onde salvar cada arquivo antes de fazer download. Isso é algo facilmente verificado por você, já que provavelmente você também deve ter o navegador Chrome instalado no seu computador. E se não tiver, fica a recomendação para pelo menos instalar. Não estou dizendo para você usar obrigatoriamente, mas que é o navegador que mais cai em concursos nos dias atuais. Então, gabarito aí para a nossa alternativa D. Questão 50. Registradores são pequenas porções de memória dentro do processador usados para armazenamento temporário de dados. Tá? Dentre os tipos de registradores, há o contador de programa. Essa questão realmente deve ter pegado todo mundo com as calças curtas. Tá? Eu nunca vi uma questão tão profunda de hardware e software. Tá? Normalmente, quando você estuda a parte de registradores, porque você estuda a CPU, os diversos tipos de memória, o registrador é aquele dispositivo que fica dentro da CPU para armazenamento e para manipulação dos dados, né? Para realização dos cálculos. Essa pergunta deve ser profunda, perguntando sobre os diversos tipos de registradores, né? O contador de programa, o registrador de instrução. Pergunta realmente complexa e a alternativa correta é a alternativa C, tá? Porque realmente o contador de programa ele vai guardar a posição de memória da próxima instrução que deverá ser chamada, né? Então você tem dados e instruções. Então, exemplo, você tem um número e você tem uma instrução de soma. Você vai manipular os dados conforme as instruções. Pergunta realmente profunda e é importante você saber seu benchmark, né? Se você errou, essa não é a questão que você errou e vai estar todo mundo acertando. Se você errou, se você foi pelo chute, você realmente, eu acredito que esteja no universo. E se você acertou, você está de parabéns, você vai estar se destacando no universo. Mas aí tem que ver como é que você foi nas demais questões também. Questão 51. Uma organização deve estar em concordância com a lei Sarbanes-Oxley, que determina que os relatórios financeiros e controles tenham fidedignidade e responsabiliza diretores e responsável pela área de finanças, por atos lesivos aos acionistas e o mercado. A lei Sarbanes-Oxley, ela surgiu, me perdoe, ela surgiu em 2002, justamente por causa do escândalo da Enron em 2001, uma empresa que quebrou, mas que estava manipulando os seus registros contábeis, dando a entender que a empresa estava indo de vento em popa, mas a empresa na verdade estava afundando, tá? Qualquer semelhança com um grande grupo brasileiro que também quebrou recentemente é mera coincidência. E por causa quer dizer, por causa não, né? Mas esse caso da Enron foi muito emblemático e ensejou o surgimento da lei Sarbanes-Oxley, que tinha tinha um significativo impacto na tecnologia da informação, no sentido de que os sistemas desenvolvidos eles precisavam atender determinadas condições para serem auditáveis. A lei Sarbanes-Oxley, inclusive, ela é prelúdio na nossa aula lá para os estudos do COPT 5. E aí, para atender essa lei, os aplicativos transacionais desenvolvidos, geradores de fatos contábeis e financeiros, não precisarão. Então veja, você vai ter 4 alternativas aí, no qual 4 características fazem parte aí da previsão da Sarbanes-Oxley e uma não faz parte. Olha como você tem que olhar essa questão. Por sistemas, então, aplicativos que vão gerar fatos contábeis e financeiros. Ter riscos conhecidos e gerenciados. Permitir acessos e emissão de relatórios de resultados financeiros e contábeis. Armazenar informações de forma adequada com segurança. Implementar trilhas de auditoria e verificação de processos. Olha, a gente está falando de requisitos que sistemas de TI que passam, que geram fatos contábeis e financeiros, precisam ter para quê? Para evitar fraude.
O foco aqui é evitar fraude, é ter a capacidade do sistema ser auditável, é para um registro financeiro, um balanço contábil da empresa não sair com um valor que não exista. Então esse sistema tem que ser todo rastreável. E aqui tem uma alternativa, tá, que fala em focar em aspectos de ergonomia e usabilidade, né? Ergonomia, usabilidade, facilidade de uso, posições em que botões devem estar posicionados. Então, veja que a alternativa B foge ao universo. Uma lei que está muito focada em auditoria, em traquear processo, em balanço financeiro e contábil com lisura, ela não vai estar preocupada com usabilidade, né? Com onde deve estar determinado botão, qual deve ser o tamanho dele, o quão amigável deve ser a interface. A lei Sarbanes-Oxley, no bom sentido, ela não está nem aí para isso. Ela está preocupada com auditoria e contabilidade, com evitar fraudes. Então, acredito que o gabarito é a alternativa B. Realmente que pelas características da Sarbanes-Oxley e seu impacto para a tecnologia da informação, não cabe ficar falando aí de ergonomia e usabilidade. Questão 52, questão de Balanced Scorecard. Balanced Scorecard propicia o alinhamento das iniciativas de TI aos objetivos estratégicos do negócio, considerando 4 perspectivas principais. Pergunta beabá de Balanced Scorecard. Quais são as 4 perspectivas? Financeira, clientes, aprendizado e crescimento e processos internos do negócio. Portanto, o nosso gabarito provável aqui será a alternativa A. Questão 53. Modelo de melhoria contínua da ITIL V3, edição 2011, para gerenciamento de serviços de TI. Se orienta nas metas de eficiência operacional e continuidade do serviço, por meio de princípios, práticas e método de gerenciamento de qualidade, tá? Com base principalmente no quê? Então, na ITIL V3 edição 2011, você só tem um único processo, que é o 7-Step Process Improvement, né? A melhoria de processos em 7 passos. E esse processo, esse aqui é um pedaço até da nossa aula, né? Ele é fortemente inspirado no ciclo PDCA, né? Planejar, fazer, verificar e agir. Então, dentro das alternativas, a única aqui que caberia ser marcada, eu entendo que é a alternativa B, modelo PDCA. Ei, Vivi, segura. Questão 53. Questão 54, questão sobre análise de ponto de função. Ó, e nessa questão, eu acredito que vai haver polêmica, tá? Então, ele fala da análise de ponto de função, que é aquele método que tem por objetivo você poder quantificar ou precificar um esforço de software, né, com o objetivo de duas partes terem um entendimento claro de qual será o esforço para desenvolver determinado programa e qual será o custo por consequência, né? Não é nenhuma metodologia tão moderna assim, mas ainda é utilizada nos dias de hoje. São citados aí 6 passos, né? Diferentes autores podem ter uma quantidade de passos diferente, mas uma sequência é lógica, uma sequência não tem como fugir dela. Determinar o tipo da contagem, determinar os limites da aplicação, são pulados 2 etapas, determinar o fator de ajuste técnico, que tem a ver com você colocar o impacto dos requisitos não funcionais em cima do desenvolvimento do programa, e o 6º é calcular o número de pontos de função ajustados. Então, no primeiro momento, você calcula os pontos de função sem ponderar os requisitos não funcionais, coloca o fator de ajuste técnico para depois ter os números de ponto de função ajustados. E aí, legal. Quais são os passos que estão faltando aí para início de conversa? As alternativas, elas já têm que partir do princípio que você já sabe quais são os passos que estão faltando. Os passos que estão faltando essencialmente são contar as funções do tipo dado e contar as funções do tipo transação. Tá? As funções do tipo dado envolvem os arquivos lógicos internos e os arquivos de interface interna, e as funções tipo transação envolvem entradas externas, consultas externas e saídas externas. Legal. O problema é quando a gente vai nas alternativas, tá? Porque a primeira alternativa fala do passo 3. O passo 3 é contar funções tipo dado. Atribuir valor em pontos de função não ajustado para dados estáticos. Entrada, consulta e saída externa. Isso aqui é tipo transação. 4. Identificar e atribuir valor em pontos de função ajustados para as transações sobre dados. E não é sobre transação. Entrada, arquivo interno e saída externa, né? Então também mistura arquivo interno, arquivo lógico interno, que seria com saída externa, está misturado aqui. Então isso aqui também, por eliminação, está errado. 4. Representar transações sobre os dados dinâmicos
na forma de arquivos internos e externos. E não é na forma de consulta externa, entrada externa e saída externa. 3D, né? 3 é identificar e atribuir valor em ponto de função não ajustado para transações sobre dados. Tá? Só que o 3 já é sobre dado, não é sobre transação. Aqui ele falou transação sobre dado. E ainda fala entrada, consulta e saída externa. Também confunde o candidato. Tá? Eu tenho 4 alternativas aí que eu já sei que estão erradas. E a alternativa E, 4, que é a contagem da função tipo transação. É identificar e atribuir valor em pontos de função ajustados para os dados estáticos. Tá? Entradas, consultas, saídas e arquivos externos. Tá? Só que não é dado, é transação. Então, assim, num primeiro momento, eu não vi nenhuma alternativa correta, né? Essa é a questão. Eu estou aqui, se eu fosse pegar para dados de função não ajustados, para transação sobre dado, eu poderia vir para a alternativa D, mas aí a bibliografia nos diz que, na verdade, a contagem de função é primeiro sobre os dados e depois sobre as transações. Talvez a alternativa C, eu não estou vendo no primeiro momento nenhuma alternativa correta aqui, tá? E por isso, vou mudar aqui o ponto de vista, até chamar você para o debate, porque se você entender que existe alguma alternativa correta que a gente não está vendo aqui, você pode vir aqui acrescentar o debate também. Eu acho que essa questão vai dar pano para manga, tá? Eu acho que, vamos esperar o gabarito da banca, eu acho que vai caber recurso nela. Não vou me precipitar, até mesmo porque eu não lecionei esse assunto no curso, né? Então eu posso estar aqui, pode ter alguma coisa que esteja faltando no meu ponto de vista nesse momento para encontrar a alternativa certa, mas eu não estou vendo uma alternativa certa no primeiro momento. É por isso que eu estou muito desconfiado dessa questão, tudo bem? Então, venham, se você achar, comente aqui, vamos tentar encontrar. Nesse primeiro momento, eu não consegui ver alguma alternativa correta para essa questão. Então, prossigamos. Questão 55. O COBIT 5, tá? Foi criado em 94, a partir... Né? O COBIT, na verdade, né? O COBIT 5 não, né? O COBIT foi criado em 94, foi evoluindo através de padrões internacionais técnicos, profissionais, regulatórios específicos para processos de TI. Na versão 5 do COBIT, tá? Achei a questão relativamente tranquila, tá? Fala em 2 categorias, né, de habilitadores, aqui o que está errado, né? Porque são 7 habilitadores. Fala em gerar valor para a parte interessada como objetivo acessório de governança. Fala em foco exclusivo na TI, né? E não é, né? O COBIT fala o tempo todo de alinhamento de TI com o negócio. Fala que deve ser evitado, né? Pelo contrário, né? Tem um princípio que mostra que ele alinha com arte, com TOGAF, com tudo mais. E a gente viu, tá? É até um princípio do COBIT 5, né? Diferenciar claramente a governança da gestão, né? O gerenciamento, né? O que é a governança, o que é a gestão. Então, a alternativa A, acredito que é a alternativa correta e não tenhamos maiores complicações em relação a isso. Questão 56. Um auditor está trabalhando como Product Owner de um projeto de software de auditoria. Está elaborando um artefato que contém uma lista dos requisitos funcionais que serão priorizados e divididos em releases conhecidas como sprints. Né? Então, qual é a metodologia e qual é o artefato? Ó, lista de requisitos funcionais a ser priorizada, nós estamos falando, tá, de Product Backlog. E aí, traduzindo para o português, vai ser aí o tal do backlog por produto. E até mesmo por eliminação, por consequência natural, a filosofia, a metodologia sendo adotada aí é o Scrum, né? Que é uma metodologia que prevê o Product Backlog, o Sprint Review, tem também o User Story, até os artefatos que foram chutados aí nas demais alternativas até fazem sentido, mas por eliminação não tem como, tá? Nós estamos falando de Scrum aqui e nós estamos falando do Product Backlog, que vai ser aí o backlog do produto, já que a FCC resolveu traduzir para o português parcialmente, né? Porque também não traduziu o backlog. 57. Um dos principais objetivos de uma corporação, onde há um forte comprometimento organizacional, é implantar, adotando o CMMI Dev versão 1.3. Tá? Nesse modelo, na abordagem por estágios,
As atividades de elicitar, analisar e estabelecer requisitos do cliente e dos componentes de software caracterizam qual processo? Questão um pouco chata, né? Porque trabalha com decoreba. E aí eu acredito que você, candidato, aquele que lembrava bem do CMMI Dev, possa ter ficado em dúvida entre dois processos, né? Que é a gestão dos requisitos ou gerenciamento dos requisitos, que está lá no nível 2 do CMMI, e o desenvolvimento de requisitos do CMMI. Eu acredito que o gabarito correto é a alternativa A e fala especificamente dos desenvolvimentos de requisito. Por quê? Tá? O desenvolvimento de requisito ele está no nível 3 do CMMI, ele está no nível acima do nível 2, que é a gestão de requisito. Gestão de requisito, tá? Os requisitos estão ali, os requisitos existem, e a organização é capaz de gerenciar esses requisitos para entregar na hora que for entregar o software, na hora que for entregar o produto final. O desenvolvimento de requisitos, que é essa capacidade maior, que é de sentar com o cliente, de elicitar os requisitos dele, analisar os requisitos dele e estabelecê-los. Então, é um nível acima da simples gestão de requisitos. Então, acredito que o gabarito provável aqui seja a alternativa A, e eu particularmente concordo que da forma que a banca escreveu, elicitar, analisar e estabelecer os requisitos, ele estava falando do desenvolvimento de requisitos e não da gestão. Então, eu vou aí de alternativa A. Questão 58. Tá? Método de autenticação dos algoritmos de criptografia de chave pública operando em conjunto com a função resumo, tá? Utilizado na assinatura digital. O algoritmo usado para gerar o hash, qual é? Então, na nossa aula, tem lá a parte de algoritmos. Né? Esses algoritmos, inclusive, são citados na aula. E eu acredito que não cabe marcar outra alternativa a não ser o MD5, que é um algoritmo antigo, inclusive, mas que é um algoritmo de hash. Né? Justamente para gerar resumo, e o resumo dentro do conceito de assinatura digital você sabe que serve para a questão da integridade, né? E também de verificar o remetente daquela mensagem. Então aqui é o MD5 mesmo porque o TripleDES, o RC4, o AES e o Blowfish, todos esses outros são algoritmos simétricos, tá? Mesmo o RC4, que é um algoritmo de fluxo, ele é um algoritmo simétrico também. Então só o MD5 aí é assimétrico. Então aqui é 58, vou de alternativa D. Questão 59, questão chatinha, trabalhando com máscara de subrede, né? Então você tem um projeto de rede de computador, você tem o endereço de rede classe C, 205.15.60/24, tá? Então você sabe que no endereço IP você tem 4 grupos de 8 bits, 8, 16, 24, então o /24 está aqui, né? Sobraram 8 bits para os usuários da rede. 8 bits dá quanto? 2 elevado à oitava, 256. Só que você tem que subtrair 2. Você tem que subtrair o 0 e você tem que subtrair o 255, que não vão poder ser atribuídos a usuários finais da rede. Legal. Um auditor verificou a necessidade de criar 5 subredes, sendo a maior delas com no máximo 29 hosts. Ou seja, ainda dentro desses 8 bits, entre aspas, que restaram, você vai ter que pegar alguns para disponibilizar para a criação de subredes, e você vai ter que deixar alguns disponíveis para poder disponibilizar para os hosts. Né? Então é um trade-off ali entre os bits que você vai deixar para a subrede e os bits para os hosts. Para isso ele recomendou usar corretamente dos 8 bits de host da classe C. Vamos lá, se você precisa criar 5 subredes, 2 elevado a 0, uma única rede. 2 elevado a 1, você vai ter 2 subredes no máximo. 2 elevado ao quadrado, você vai ter no máximo 4 subredes. 2 elevado ao cubo, você vai ter 2 elevado ao cubo 8. Então você, no mínimo, para você ter 5 subredes, você no mínimo vai precisar, perdoe a qualidade do desenho, mas eu estou aqui na mão. Você no mínimo vai precisar de 3 bits, tá? No mínimo. Mas se você utilizar 3 bits e deixar 5 bits, né, para os usuários da rede, você vai conseguir ter uma rede com 29 hosts? Vamos lá, 5 bits, 2 elevado à quinta. 2 elevado à quarta é 16, 2 elevado à quinta é 32. 32, subtraindo o primeiro e o último, né, menos 2, você consegue ter até 30 redes com 5 bits sobrando para os usuários. Então,
você vai utilizar o quê? Na verdade, a banca não te dá flexibilidade de solução. Você vai deixar 3 bits para subredes e você vai deixar 5 bits para os usuários. Você vai atender tanto a capacidade de exigência mínima, né, de 5 subredes, quanto a capacidade de 29 hosts com 2 elevado à quinta, dando 32. Legal? Então, questão 59 aí, a alternativa E é a correta. Por fim, questão 60. Essa questão aqui foi a questão totalmente fora da curva, foi a questão que a banca chutou o balde, né? Que resolveu não só falar de OpenSUAN, de Linux, também trouxe a questão do IPsec. Eu tenho que até depois olhar com calma qual é o tópico do edital que a banca se resguardou para poder cobrar esse tópico com tanta profundidade, tá? De qualquer forma, tá aí. O OpenSUAN é uma implementação do código aberto no nível de kernel IPsec, disponível no Red Hat Enterprise Linux 6, que é usado para iniciar ou parar um serviço IPsec. Para iniciar esse serviço, tá? Você vai usar o comando IPsec auto up. Tá? Eu não lecionei esse assunto no curso, mas até mesmo dentro daquela... Eu lembro de alguns alunos me perguntando, né? Professor, qual é o tópico mais importante para priorizar? Quais são os assuntos que a gente deveria priorizar mais no nosso estudo de TI para esse curso? Certamente essa parte de infraestrutura de redes era o assunto que você não precisava estar na nossa fila de prioridade. Então, se você errou essa questão específica, não tenha dó nenhuma na sua consciência de ter errado, porque isso aqui é decoreba, isso aqui o esforço que você teria que fazer nos seus estudos para você estar com isso aí decorado, valeria muito mais a pena você estar voando em CMMI, em ITIL, em COBOL, em PMBOK e nos vários outros assuntos que foram cobrados ao longo das questões de tecnologia da informação. Tudo bem? Então, acertou essa questão? Chutou, parabéns, tal, errou? Não tenha dó nenhuma, porque se você aproveitou bem o seu estudo para ir bem nas outras questões dessa prova, você fez sim a sua melhor preparação para esse concurso. Tudo bem, pessoal? Então, essas eram as considerações que eu tinha que fazer com relação à prova. Com relação à prova de análise de pontos de função, a questão que se quiser debater, vamos debater aqui também. De repente eu não vi a resposta certa e fiquei perdido, isso pode acontecer. Se você ainda está estudando para outros concursos da área fiscal e você tem a possibilidade, você já está visualizando aí que vai cair tecnologia da informação, Fisco do Rio Grande do Sul está caindo, Santa Catarina também está caindo, Receita Federal, quem sabe, vai cair. Tá? Fique à vontade aqui para nos acompanhar, para participar, para que você continue se preparando em altíssimo nível, tá? Para concursos de área fiscal que vão cair tecnologia da informação. Vou continuar atento, vou aguardar o gabarito preliminar da FCC e se qualquer questão aí divergir do gabarito, ou às vezes, né, é muito comum, né? Você viu aí, eu vi aqui a alternativa correta, e aí você, professor, mas eu marquei tal alternativa com base em tal fundamento. Você acha que cabe recurso ou não? Pode comentar aqui e trazer para mim também, porque onde a gente enxergar recurso legítimo, a gente vai também propor recursos para que você não só tenha um melhor desempenho na prova, mas que você também tenha um desempenho justo, tá legal? Então, deixo aí as fontes de contato comigo. Meu Instagram, @VictorDalton, manda lá um direct para mim, diz o que achou da prova. Meu Facebook profissional, Professor Victor Dalton. O Facebook já não é tão bom quanto antigamente, mas eu ainda tenho uma página profissional lá. E aqui o meu canal do YouTube, o qual você já está assistindo. Também, mais uma vez, lhe convido para que você prestigie o canal e continue nos acompanhando, para que a gente possa continuar acompanhando você, não só nesse, mas também em todos os outros concursos que envolvam conteúdos de informática ou de tecnologia da informação. Eu sou o Professor Victor Dalton, estamos juntos e um grande abraço.